Muito boa noite a todos, amigos do CI Herculano Pires, amigos internautas. Estamos iniciando mais um vídeo ao vivo, convidando desde já todos a ficarem conosco, porque vai nos provocar reflexões e estudos bastante interessantes e bastante proveitosos para todos, eu tenho certeza. Queremos agora, desde o início, fazer uma ligação com o alto, pedir a Jesus, os seus mensageiros, que possam dispensar bastante paz, bastante equilíbrio, bastante força a todos vocês que estão nos acompanhando, para os seus lares, nos seus afazeres, e também para nós pedindo a inspiração para que possamos desenvolver uma boa explanação, proveitosa para todos. Nós propomos hoje falar sobre o dever moral, a razão e a paixão. O dever moral, nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução de um dos Espíritos. E vamos fazer uma ligação bastante interessante, vocês vão ver, com o texto de Gibran Khalil Gibran, que fala da razão e da paixão. E vamos fazer uma correlação entre o dever, a razão e a paixão. Tá? Bem, quando nós falamos em dever, a gente realmente, nem todo mundo tem uma ideia exata do que seja. Então nós recorremos ao dicionário, ao Google, para trazer algumas informações iniciais para nós. E dever está lá como uma regra imposta pela lei ou pela moral, pelos usos e costumes, e pode ser também uma obrigação. Aqui tem um exemplo: defender a pátria é dever do cidadão. E dever ainda pode ser um conjunto das obrigações de alguém. Então a pessoa cumpriu o seu dever, né? Ou seja, realizou todas as suas obrigações. E aí a gente aproveitou e estendeu para a obrigação também. Obrigação é aquilo que se tornou necessidade moral de alguém. Não é necessariamente uma necessidade física, né? É um dever, um encargo. A gente pensa que um bom pai de família tem o dever de sustentar a casa, proteger a sua família, dar a eles educação, dar a eles segurança física e moral, né? Dar a eles educação, dar a eles estudo, né? Tudo isso pode ser considerado obrigações ou deveres, né, de uma pessoa. Muito bem. Dentro das profissões existe o dever também relativo às profissões, né? Independente da profissão que você faz, né? E são muitas, e são das mais diversas as profissões, né? As atividades profissionais. Você tem automaticamente dever para com o seu patrão, e o seu patrão tem dever para consigo mesmo. Se for sociedade, tem dever entre os sócios, né? E entre também os empregados, clientes, tem toda uma situação de dever envolvendo isso. Nós não pretendemos citar isso aqui, né? Numa empresa convencional, nós podemos citar como dever a pontualidade para entrar no serviço, embora isso hoje é meio flexível, né? A assiduidade, você tem que ter presença todos os dias ou dentro do contrato estabelecido, né? Você tem que ter empenho em fazer funcionar o seu trabalho dentro do conjunto, né? Para que o conjunto não fique comprometido e o produto final seja prejudicando a empresa. Quer dizer, você tem responsabilidade em fazer a empresa funcionar também, para que a empresa dê lucro e o lucro mantenha a empresa, mantenha os patrões e mantenha os funcionários também. Ou seja, existe uma série de deveres aí impostos pelas profissões. Mas nós não vamos falar sobre esses deveres das profissões. Nós vamos nos ater ao dever moral. Isso baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeito,
e onde tem a instrução do espírito Lázaro. E olha só o que ele diz desse dever, né? Como ele dá um ênfase positivo nesse dever. Ele diz que o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. E ele diz aqui alguma coisa bem interessante, que diz que assim, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Ou seja, dentro de cada um de nós existe ali uma batalha, né? Você sabe muitas vezes o que deve ser feito, o que moralmente é melhor, mas você tem também um antagonismo dentro de você aí, que puxando para o outro lado, que tem a ver com os interesses e as seduções, né, do coração. E aqui a gente pode lembrar, eu vou citar alguma percepção minha, né, que nós temos dentro de nós uns instintos, né, aqueles instinto primitivista, ou seja, que a gente entende que a gente tem que transformar em sentimento. Para transformar em sentimento, você tem que trabalhar com a razão e entender que muitas vezes você não pode deixar a sua emoção, a sua paixão funcionar sem controle. Então, dentro de cada pessoa, isso aí acontece, essas disputas, e muitas vezes a pessoa com muito custo consegue vencer uma sedução aí do interesse, da sensação, né, do vício, alguma coisa assim, muito forte, mas ninguém consegue perceber que ele foi um guerreiro, um lutador, um vencedor dentro de si mesmo. E quando, em muitos casos, nós sofremos as derrotas, nós falhamos, né? Nós nos deixamos levar pelos interesses, pelos apetites inferiores, e então ninguém nos reprime, porque é um negócio que está ligado ou está conectado só a nós, né? Faz sentido só para nós. E aí o Espírito continua, o Espírito Lázaro continua, dizendo que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, que é o guardião da probidade interior, adverte a pessoa e a sustenta, mas se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Sofismas seriam os enganos da paixão, né? Então, veja bem, aqui a gente vê a razão trabalhando contra a paixão, né? O que é melhor? O que é pior? Qual o grau? Tem que aceitar as duas? Em que grau? Isso nós vamos ver um pouco aqui nessa passagem do Evangelho, e depois nós vamos ver de uma forma bastante poética com o Gibran, Khalil Gibran, logo na frente, tá? Então prossigamos aqui, ainda dentro da instrução do Lázaro. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Então olha a importância da gente ter o dever e respeitar e observar os deveres. Eleva o homem, eleva a mulher, né? Mas como precisar desse dever? Onde ele começa, onde ele acaba? E nós vamos ver que aqui também é uma das grandes referências de justiça. O dever começa precisamente no ponto em que você começa a ameaçar a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que você não gostaria de ver transposto em relação a você mesmo. Se nós observássemos isso,
com bastante segurança, com bastante rigor, vamos dizer assim, veja bem, um não invadiria o espaço do outro, né? E também não permitiria que o outro invadisse, né? E aí nós viveríamos num equilíbrio, numa paz muito positivos, com certeza. Prossigamos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. O dever é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. Nós devíamos ser assim, né? Dobrar-se diante das complicações, ser dócil, mas ser austero, e agora diante das seduções, das tentações, deveríamos ser inflexíveis. E a gente sabe que nem sempre somos, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo da sua própria causa. Olha que expressão forte. O homem, para cumprir o seu dever, muitas vezes ele é o juiz e o escravo da sua própria causa. Escravo no sentido que muitas vezes você tem que se submeter a uma situação que você não gosta, que ela te incomoda, mas que o dever te manda como o mais correto, o mais justo, né? E você também tem que saber ser juiz na sua própria causa. Você deve saber quando você está certo e ter também a consciência de quando você está errado. A gente vê muitas vezes as pessoas sendo muito rigorosas para com os outros de fora de casa, de fora do seu convívio, da sua sociedade, né? E muito flexível com o pessoal das suas famílias, né? Quando o outro, o infeliz que praticou um ato errado, caem com toda a força da lei em cima. Mas quando são parentes e filhos ou familiares, fazem que não vê, né? Isso, então, é uma transgressão aqui do dever, né? É sair fora do dever cumprido, né? Muito bom. E aí aí já deu mais ou menos para ter uma ideia da forma que está colocado no Evangelho. E nós vamos falar um pouquinho da razão e da paixão que está nesse livro aqui, ó, que fez muito sucesso, é o Profeta. O autor é Gibran Khalil Gibran, que é libanês. Ele nasceu em 1863 e viveu até 1931, 1883 e morreu em 1931. Foi poeta, foi ensaísta, prosador, e alguns falavam até que ele era filósofo, embora muitas vezes ele não aceitava muito. E ele fez aqui uma colocação de uma forma muito poética, mas muito profunda, eu espero poder colocar para vocês aí. Então ele diz que o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso espírito, é um campo de batalha onde a razão, a nossa razão ou o nosso juízo combatem contra a paixão e o apetite. E ele que diz assim, né? Quisera eu ser o pacificador dos vossos sentimentos para apaziguar os elementos e trazer a união e a concórdia. Mas como eu serei pacificador se vocês mesmos não forem pacificadores dos vossos sentimentos, do vosso íntimo? Quer dizer, então ele já coloca isso mesmo, né? Que dentro de nós a razão, o juízo combate com a paixão ou o apetite. E vamos ver o que ele fala dos dois, né? Que nós falamos qual que é melhor,
Qual que é pior? Ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz, por exemplo, no nosso barco velejante, né, a vossa razão e a vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegante. Ou seja, a vossa razão é o leme da sua alma navegante. Se você não tiver razão, você não sabe para onde vai e você pode ficar à deriva dentro do mar da vida. Mas e se faltar a paixão? A paixão são as velas da nossa alma navegante. Sem a paixão, sem as velas, o nosso barco não vai para frente e vai ficar o quê? Parado, travado no meio do mar. Você pode até tentar virar ele para algum lado, mas ele não sai do lugar. Então veja que, da forma que Khalil Gibran coloca no livro aqui, O Profeta, os dois são importantes. Nós precisamos ter rumo, objetivo, mas nós precisamos ter alguma coisa que nos toque para frente, para esse rumo e esse objetivo nos mover para frente, né? Muito bem, então vamos ver. E ele diz mais, por outro lado, se você perder as velas também, você vai ficar parado. Se você perder o leme, você vai ficar à deriva, né? Então os dois são importantes, reforçando um pouco mais. E diz ele assim, que a vossa alma eleve, portanto, vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar, e que dirija a vossa paixão a par com a razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana, e como a fênix renascer das próprias cinzas. Olha que bonito, né? Ele colocou, de certa forma, uma dessas virtudes, ou desses movimentos da alma, né, ligado ao outro e não separado, né? Olha que interessante, ele diz também, gostaria que tratasseis vosso juízo e vosso apetite, como trataria dois hóspedes amados em vossa casa, né? Nós fizemos até aqui. Então você imagina que você tem dentro da sua casa, convivendo com você, dois hóspedes queridos. Um é a razão, que está aqui simbolizada pelo cérebro. E a outra é a paixão, que está simbolizada pelo coração. Como que você deve tratar esses dois hóspedes queridos? Muito bem colocado. Se você privilegiar mais a um, você vai deixar a outra pessoa, a outro melindrado. Se você privilegiar o outro, por outro lado, é o outro que vai ficar melindrado. E certamente que se você abraçar só um, o outro vai ficar a fugir de você porque perdeu a confiança e o interesse em você, né? Então, nós devemos tratar igualmente os dois dentro da nossa intimidade, né? Esses dois hóspedes que ele colocou aí. Aí ele faz mais uma colocação também muito interessante, que ele diz assim, quando você estiver na sombra dos álamos, no alto lá da colina, olhando os prados distantes, e tudo está calmo, tudo está em harmonia, tudo está em equilíbrio e paz, você deverá dizer no fundo da sua alma, Deus repousa na razão. Deus repousa na razão. E quando bramir a tempestade, né, e a água tocar as folhas e os galhos,
a chuva, o vento, quebrar os galhos, o trovão e os raios programar a majestade dos céus, então você vai pensar no fundo do seu coração: Deus age na paixão. Olha que interessante, né? E diz ele: e já que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, vós também devereis descansar na razão e agir na paixão. Isso aqui, pessoal, talvez à primeira vista pareça um pouco confuso. Vamos tentar aqui explicar um pouquinho. O que significa descansar na razão? Então, quando você estiver em paz, quando você estiver só, quando você estiver programando a sua vida, você vai fazer todas as decisões, todos os pensamentos, né, as suas programações, baseado na razão, no que é o melhor, assim, no que é o mais indicado, né, no que vai agradar a todos, vai agradar a família, vai agradar a sociedade, vai agradar você, né? Agora, quando você estiver na batalha, no dia a dia, você estiver na lida diária, no seu profissional, na sua vida, e aí então você vai agir na paixão. Ou seja, aí você vai deixar aquela coisa que vem de dentro se manifestar, né? Você não vai pensar, você não vai analisar direito para tomar decisão. Você vai deixar a sua paixão agir. E aqui é claro que a gente acende alguns alertas. Opa, quer dizer então que se a pessoa pisar lá no meu pé, no meu calo, eu na paixão eu vou partir para cima e vou querer tirar forra, vou querer encher o outro lá de pancada. Bem, seria agir na paixão, né? Mas é interessante aqui que não é assim também que nós aprendemos. Se for ver o próprio Khalil Gibran, ele recomenda lá que uma deve andar junto com a outra, procurando absorver-lhes as recomendações e os costumes da outra, né? As solicitações da outra. Tanto a razão deve observar certas coisas da paixão, como a paixão deve enxergar as coisas da razão. Então, nesta hora, é claro que se você for cutucado, se for provocado numa situação de muita tensão, de muita emoção, convém que aquela paixão que se manifesta, né, aquela explosão que manifesta, busque o que? Referência na razão. Olha que bacana, né? Você vai lá, peraí, mas está certo, eu devo fazer isso? Será que ele sabe o que ele fez a mim? Ele é culpado mesmo do que ele fez? Ele fez sem querer? Ele fez por gosto, com intenção? Quer dizer, essas reflexões já vão acalmar o seu ímpeto, né? E vão moderar as suas reações. E da mesma forma, muitas vezes você também está numa situação que muito pensativo, sem considerar as emoções, e aí você lembra que você talvez precise buscar um incentivo da paixão, da emoção, para você descolar um pouco e sair do estacionamento em que você se encontra, né? Então, muitas vezes, a paixão, a emoção nos motiva. Nós devemos, então, respeitar isso, mas também, como falamos aqui, com moderação, né? Tem uma passagem do Livro dos Espíritos que é muito interessante, que fala que no começo nós temos só instintos. Então, os instintos é aquilo que reage sem verificar a razão, sem se verificar as normas de bons comportamentos, né? As boas informações. Mas, à medida que nós vamos adiantando,
nós devemos transformar esse instinto em sentimento. A gente vê muitas vezes uma situação que pode nos clarear bastante. Às vezes, por exemplo, você está dentro de um ônibus distraído, de repente alguém te pisa com uma certa rigor, com um certo peso, né, no seu pé e provoca uma dor. Você vira, você quer pegar aquela pessoa e falar: oh, você não sabe onde está pondo o seu pé, talvez partir até por agressão, né? E aí, a hora que você vira, você vê que foi um ceguinho, completamente cego, que fez isso. Então você vai, aquele ímpeto seu vai ser balsamizado pela informação que você acabou de captar. E isso serve para outros casos também, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa está nas condições normais dela, então a reação dela para você suscita uma reação de mesmo nível, né? De mesma proporção contrária. Mas aí você pondera: espera aí, será que ela está realmente bem? Ela está bem vestida, ela não é cega. Mas será que aconteceu algum problema sério com ela? Será que ela perdeu alguma pessoa querida de família? Será que ela acabou de ser traído por um amigo numa questão profissional? Será que ele acabou de perder uma quantia imensa em bens materiais e isso ainda está jogando ele para baixo, não sabe o que ele vai fazer da vida? Então, se nós trabalharmos com essas ponderações, nós vamos ver quase sempre que nós temos motivo para abrandar as nossas respostas, né? E usar do bom senso, da razão, sem dizer, né, que nós devemos entender que Jesus nos recomendou, né? Nós temos o dever, pelo menos, de analisar como Jesus falou que somos todos irmãos, que nós devemos amar até o inimigo. É aquele que nos agrediu pode parecer como um inimigo, né? Mas não é porque ele nos agrediu que nós vamos reagir igual, se nós já temos propósitos, considerações e conhecimentos diferentes que nos apoiam, que nos dão base para fazer diferente, né? Então, para finalizar, nós queríamos dizer que muitas vezes eu falo que isso aqui é interessante para o relacionamento, né? Principalmente quando a gente é muito jovem, né? Que a gente é muito levado pela emoção. Muitas vezes você apaixona pela menina pelo um detalhe do nariz, né? As coisinhas, né? Porque achou ela linda demais, por causa do jeito dela agir. E o mesmo a menina com o rapaz, porque tocou nisso, aquilo. Então, talvez a gente pode considerar que foi a paixão. E agora, e a razão? Para a gente tomar uma boa decisão, se a gente conseguir, né? Porque quando você é jovem demais, muitas vezes não consegue, né? Mas se conseguir, é colocar a razão para intermediar e trabalhar essa paixão. Aí, tudo bem, a paixão pode causar aproximação, mas aí é hora de ver o quê? Poxa, será que eles têm os mesmos valores que eu tenho? Será que ele cultiva os mesmos valores que eu tenho? Em alguns casos, você pode até perguntar: será que ele tem uma crença parecida com a minha? Ou a mesma crença que eu tenho, né? A mesma consideração em Deus? Tudo isso faz a diferença. Talvez se torça para o mesmo time ou não torça, né? Se gosta de sorvete de coco ou sorvete de baunilha, isso aí são detalhes pequenos que na vida, no dia a dia, não pode se conviver normalmente. Mas já os valores, né? As crenças, a forma de encarar a vida, as pessoas, encarar a família, né? O respeito para a sociedade, a lei, isso aí precisamos analisar muito a fundo. Ou seja, precisa, para um relacionamento ser bom, ir à frente, ser duradouro, seria bom considerar a razão que diz: ó, vocês têm tudo para conviver regularmente, porque vocês têm as bases boas aí, vocês têm os mesmos valores.
mas tem que ter também um pouco de paixão, ou seja, atração, né? Gostar, amar, ter interesse na outra pessoa. Então, isso serve para relacionamentos, e certamente que serve também para tomar decisões em outras áreas, talvez de serviço, de carreira, né? Decisões várias aí, fazer análise observando sempre os dois lados. Isso eu gosto, eu sempre sonhei com isso. Agora você tem que ponderar se o momento, se a situação, as pessoas envolvidas, tudo isso colabora, né, para que tudo venha a dar certo. Então é isso aí que nós queríamos deixar essa lição para todos refletir, né? E hoje em dia a gente vê assim muitos casos, né, o pessoal descuidando um pouco do dever, né? Há uma certa disseminação de ideias que cada um faz o que quer, certo? Muitas vezes sem preocupar com a influência ou o resultado que isso vai causar no outro, na sociedade. Evidentemente que essa reflexão aqui, ela coloca alguns senãos aí, né? Faz dar algumas reflexões para ver que a gente tem que, muitas vezes, ter esse dever moral, tem que buscar aí uma referência moral para a gente não errar muito, né? Fica aí então a reflexão com todos, tá? Se alguém depois quiser fazer também alguma colocação ou fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, depois nós procuramos responder, tá? Agora eu convido a todos para uma pequena prece. A prece é sempre importante e nós vamos então convidar todos a levar o pensamento em Deus, em Jesus, em Deus, mais uma vez falando, nossos protetores, pedir que estejam conosco mais uma vez, que continuem cuidando de nós, nos ajudando a vencermos a nós mesmos, superarmos os nossos instintos, os nossos apetites inferiores e cada vez mais, Senhor, ponderando a razão, ponderando o dever moral, a consciência moral, que nós somente vamos encontrar a paz e o equilíbrio quando nós preocuparmos com a paz e o equilíbrio dos outros. E que a gente perceba também que a felicidade real, a felicidade mais concreta, nós vamos conseguir quando a gente também desejar a felicidade, trabalhar pela felicidade do outro. Se a gente conseguir sair do nosso egoísmo, né? Se a gente começar a nos entender e ver como uma grande família universal, certamente que nós vamos ter os requisitos suficientes para conviver melhor e sermos mais felizes. Então que Deus nos ajude a observar as duas coisas dentro de nós e tratar a razão, o dever e a paixão, os apetites de uma forma honrada, de uma forma harmoniosa, para que a gente viva bem e desfrute bem a vida. Pedimos a espiritualidade continue nos protegendo, dando força, dando imunidade para vencermos ainda o risco de contaminação. Pedimos por todos aqueles que estão passando pelo drama da contaminação, por aqueles que perderam parentes e amigos, que eles entendam, sintam dentro do seu íntimo que somos espíritos imortais e que não é uma despedida eterna, e sim uma despedida temporária, que vamos poder reencontrar a todos os nossos amigos, familiares e entes queridos. Então que assim a gente continue aprendendo a conviver na nova situação, tirando as lições e seguindo em frente, Senhor,
cada vez mais percebendo os valores, os verdadeiros valores, as coisas mais importantes para a nossa condição de espíritos imortais. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos.